Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No projeto de hoje, o estilo farmhouse ganha um toque envelhecido industrial maravilhoso. Nós vamos transformar juntos um pote comum usando pintura desgastada preta, detalhes rústicos, um pingente de coração e um efeito zinabre incrível. Vamos lá? Roda a vinheta. Para essa primeira parte do projeto, a gente vai pegar um pote de vidro, tinta preta e um pincel. Você pode usar o pincel aí da sua preferência. A ideia não é que essa pintura fique impecável, porque a gente vai criar um estilo industrial. O estilo industrial no farmhouse é aquele estilo mais envelhecido, com uma pegada mais rústica, toques de zinabre, efeitos desgastados. Então a ideia é essa. O pote não precisa ficar perfeito. Eu comecei a diluir aí a minha tinta em um pouquinho de água. Essa minha tinta estava um tempo sem usar, então ela estava com alguns pontinhos de embolado assim no meio da tinta, que eu não sei bem dizer o que era. Então, quando eu misturei com a água, ela ficou um pouco fluida demais, mas mesmo assim valeu a pena. Eu comecei aplicando e depois eu vou reaplicar essa tinta. O dia não estava colaborativo para essa atividade, então foi bem difícil a secagem, muito embora eu esteja usando a tinta Chalked, que vocês sabem que seca rapidinho, né? Mas foi um processo um pouco difícil. Então eu comecei pintando aí o pote, a tampa e depois eu coloquei isso tudo aí para secar enquanto eu fazia as outras partes do pote. Eu peguei um passarinho que eu tinha aqui em casa, que já era dourado, e eu quase não usava porque eu achava ele muito dourado. Mas ele serviu perfeitamente para o projeto de hoje. Eu queria que ele tivesse um efeito envelhecido, então o dourado ajudou bastante na hora da técnica. Para criar esse efeito, eu utilizei um pedacinho de bombril, porque eu queria uma textura diferente, e o bombril é perfeito para esse tipo de trabalho. Você tem que tomar cuidado porque ele solta, uns fiapozinhos, mas mesmo assim não atrapalhou no projeto. Eu consegui fazer a textura do jeito que eu queria utilizando o bombril. E você percebeu também que eu apliquei 3 tipos de tintas diferentes nessa técnica. Eu usei o verde, eu usei o preto e mais para frente eu vou usar o betume, porque eu quero que ele tenha aquele efeito enferrujado. O verde é para trazer o zinabre e o betume é para trazer o efeito enferrujado. O dourado ajudou bastante na hora de criar esse efeito. Então, passarinho pronto, agora a gente vai aplicar a camadinha de betume. Também vou utilizar o bombril. Adoro fazer essa técnica com bombril. Acho que é super fácil e o efeito é maravilhoso. Agora a gente vai criar o coração. Eu peguei um coração de MDF, que eu já tinha aqui em casa, apliquei um pouquinho de betume e na sequência eu vim com uma tinta dourada. Só que mais para frente eu pensei, eu quero que esse coração tenha basicamente a mesma textura do passarinho. Então, depois que eu apliquei o betume, a tinta dourada por cima, eu vim também com um pouquinho de verde. Eu não consegui filmar para vocês olharem, mas também tenho verde nessa técnica. Na sequência, eu comecei a dar a outra demão de tinta no pote. Vocês conseguem perceber que tem alguns grominhos aí de tinta que ficou meio envelhecida e assim, isso atrapalhou? Não atrapalhou. Por quê? Porque esse pote é um pote rústico. Então, no final das contas, até ajudou, porque foi uma textura a mais que eu criei aí para esse pote.
A tampinha foi bem simples. Eu pintei de preto, apliquei uma camadinha de betume e só. Agora eu vou fazer a colagem do passarinho, que já está prontinho. Eu usei cola extra. Você pode usar cola quente, mas eu preferi usar a cola extra porque esse passarinho é de louça. Então, a gente não quer ter nenhum tipo de problema, né? Que ele solte, caia daí e já era, né? Então, vai quebrar. Então, eu preferi usar uma cola extra para ele ficar bem coladinho. Para essa segunda etapa do projeto, né, onde a gente vai criar um envelhecimento do vidro, eu não consegui gravar também. Eu achei que estivesse gravando, mas não estava. Como a gente liga e desliga a câmera muitas vezes, acontece isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz uns sombreados de branco no pote, bem de levezinho, com um pincel. Depois eu colei uma etiqueta e eu vim dando batidinhas de um tom dourado por cima e depois eu vou aplicar o betume. Enquanto a gente espera tudo isso aí secar, vamos fazer a parte decorativa da boca do pote. Eu vou pegar um pedacinho de fio de juta, vou passar as bolinhas e o coração e amarrar na boca do pote. Eu começo furando o coração. Esse furador, gente, é maravilhoso. Ele é da minha irmã, só que eu peguei emprestado e nunca mais devolvi. Como ela usa muito pouco, ele fica aqui em casa. Quando ela precisa, eu levo lá para casa dela. Então, agora esse furador é meu. Mas então, dando continuidade, eu vou passar aí o fio de juta na boca do pote e depois eu vou fazer um lacinho e amarrar as bolinhas na ponta. No início, eu quis fazer esse coração pendurado como se fosse um chaveirinho, mas não deu muito certo porque ficava em cima da etiqueta. Então, eu amarrei várias vezes, mas por fim eu criei um outro tipo de amarração que vai facilitar mais e não vai ficar escondendo a etiqueta do pote. A união do estilo farmhouse, que é um estilo rústico do campo, com o estilo industrial, que é um estilo urbano, cria uma estética única conhecida no mundo do designer como industrial farmhouse ou farmhouse industrial. Essa combinação consegue equilibrar perfeitamente um ambiente rural com a personalidade forte das metrópoles. À primeira vista, os estilos parecem opostos. Um nasce da simplicidade acolhedora das casas de campo, enquanto o outro dos galpões urbanos. E é justamente esse contraste que transforma essa peça magicamente. Para finalizar o nosso projeto, eu peguei um pedacinho de papel vegetal, reimprimi a etiqueta e colei por cima da etiqueta que eu colei aí nesse pote. Lembra que a gente pintou de betume, pintou de tinta dourada? Era justamente para criar esse efeito que vocês estão vendo aí agora. Um pote envelhecido, mas que conservou a dinâmica da etiqueta, sem esconder as palavras, sem esconder os desenhos. E esse é o nosso projeto de hoje.
Unir o rústico do campo com a força do industrial mostra que a nossa casa não precisa seguir regras de catálogo. Ela precisa ter a nossa assinatura. Cada objeto que a gente transforma ajuda a consolidar o espaço onde a gente vive e a expressar o nosso estilo. Se você curtiu essa proposta e quer ver mais ideias como essa, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhe o vídeo com quem valoriza o design feito à mão e comente aqui embaixo qual é a identidade que você tenta trazer para sua casa. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!